terceiro motivo aqui é muito similar ao primeiro, né? Por quê? Porque você, como líder, você precisa fornecer um feedback. Valdir, o que é um feedback? Na realidade, na maioria das empresas, os coordenadores, os supervisores, os líderes, né? Eles têm às vezes uma visão equivocada de feedback. O que é feedback? Você pergunta pro cara, ele vai dizer assim, feedback é quando você vê lá o cara fazendo lá, tu chega e dá uma catracada lá no cara, tu chega e dá tu chega e já cobra, né? Tu chega ali na hora e já cobra, já corrige o cara ali. Cara, isso não tem nada a ver com feedback. Então, feedback é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Feedback é uma ferramenta de gestão. Feedback é uma ferramenta que ajuda a corrigir, né? Então o liderado está fazendo alguma coisa, ela está tendo algum comportamento disfuncional, algum comportamento que não está de acordo com os procedimentos. Então você, como líder, aspectos comportamentais, né, do liderado. Então você vai lá, como líder, você vai e corrige aquele comportamento. Mas como que você faz isso? Cara, você faz isso de maneira privativa, você observa um fato objetivo, você chama esse cara, você tem que ter um prazo também, né? Você não vai dar um feedback num cara de alguma coisa que ele fez há 2 semanas atrás, então tem que ser um fato recente. Então você tem que chamar o cara e se colocar à disposição para ajudar, fazer um plano de ação. Então você elabora um planinho de ação, fala assim, cara, é o seguinte, eu estou observando esse comportamento aqui e tal, e esse comportamento aqui está trazendo alguns problemas. Você tem que mostrar, apresentar quais são os problemas, né? Quais são as dificuldades que aquele comportamento está gerando, né? Quais são os resultados negativos que aquele comportamento está gerando para a equipe, está gerando para o processo como um todo, né? Então você vai apresentando assim as coisas de forma clara, né? Numa comunicação clara, numa comunicação objetiva, numa comunicação firme, numa comunicação respeitosa, né? Mas você vai sim apresentar, né, a situação, apresentar o cenário ali de uma forma bem clara, de uma forma bem honesta, de uma forma bem justa, de uma forma bem objetiva. Então a terceira razão pela qual você, como líder, você não pode permanecer o tempo todo no operacional é porque você precisa fornecer feedback aos seus liderados, porque é só assim que os teus liderados vão desenvolver. E assim, feedback não é somente uma ferramenta de correção, não é uma ferramenta somente de puxão de orelha, não é uma ferramenta onde você chega lá e dá aquela bronca no cara, não tem nada a ver com isso, mas é uma ferramenta que também você pode elogiar. Então se você vê que teu liderado está tendo realmente uma atitude, né, um comportamento de compromisso, um comportamento de responsabilidade, um comportamento de engajamento, né, ele está um cara assim motivado, você chama também esse cara para fornecer um feedback para ele. O feedback de quê? Esse é um feedback de elogio, né? É um feedback de reforço. Aí alguém pode questionar, Valdir, mas tu não conhece, cara, aqui na minha empresa, a peãozada aqui, os caras são terríveis. Se você elogiar, pronto, parece que os caras estão indo assim, bom, mas tu dá um elogio no cara, o cara já estraga tudo, já começa a fazer todas as coisas erradas. Então, cara, às vezes eu prefiro nem elogiar. Líder, eu preciso te dizer o seguinte, essa atitude, esse pensamento, essa crença está equivocada. É que muitas vezes você nem para elogiar, muitas vezes você nem para reconhecer um bom trabalho do teu liderado, né, o bom trabalho que ele realiza, o bom trabalho que ele faz, às vezes nem isso você não consegue fazer.